Tem gente que não sabe se comunicar e acaba prejudicando o seu relacionamento, sua vida financeira, seus negócios. Não sabe vender nada porque não sabe explicar. Então, assim, comunicar-se é uma questão de sobrevivência, pessoal. Como falar bem, como aprender a se comunicar, como se conectar com as pessoas. Lembre-se que quando você fala, você está falando com o coração, com uma alma, uma mente que está digerindo aquelas palavras. Então, você tem que ser muito cuidadoso, cuidadosa quando você fala. Tem que ser intencional. Papel e caneta na mão, já começa assim, ó. Eu preciso ser intencional na minha comunicação. Já anote isso. Eu preciso ser intencional na minha comunicação. Olha, sejam muito bem-vindos, vocês já são nossos alunos, já coloca aqui nos comentários de onde você está falando, o emoji do cafezinho para eu saber que você é meu aluno. Você que está chegando agora, eu sou Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida. Bom, hoje eu quero tocar num assunto que é sobre vida e morte. Vida e morte. A Bíblia diz em Provérbios que está no poder da língua a vida e a morte. Eu quero te provar isso na Bíblia. Que pessoas podem morrer ou pessoas podem viver pelo que falam. É isso mesmo. É tão sério que mexe com o teu risco físico, teu risco de vida. E a passagem, eu tenho 2 ou 3 pregações no YouTube, lá na nossa mensagem das boas notícias, né, no programa das boas notícias aos domingos, que eu explico justamente essa história que está no primeiro livro de Samuel 25, que é a história de Nabal e Abigail. Nabal, que não sabia falar, que era o esposo, e Abigail, que era especialista em comunicação, que era a esposa. Nabal, por ser um ignorante na forma de falar, atraiu morte para sua casa. Abigail, por ser especialista, uma embaixatriz, uma mulher que tinha graça, doçura nas palavras, resolveu o problema e trouxe vida para sua casa. Então, eu quero te explicar hoje, nessa série da semana Aprenda a Falar, o caso de Abigail e Nabal, que se passa com um dos personagens mais famosos da Bíblia, que é Davi. Davi ainda não era rei, ele estava ainda ali fugindo de Saul, estava na região do Carmelo, que é lá próximo ao norte de Israel, uma linda região, muita floresta, né, bem arborizada. E a Bíblia diz que o exército de Davi, que ele já tinha um mini exército, cuidou, né, dos pastores de Nabal que estavam apacentando as ovelhas durante aquele período. E de repente eles souberam que Nabal estava dando um grande banquete. E Davi mandou seus jovens lá, poxa, vê se sobrou alguma comida para a gente lá. Afinal de contas, a gente sempre protegeu o rebanho dele aqui, não deixou nada acontecer. E Nabal, quando é abordado pelos jovens de Davi, pelos mensageiros, para falar que gostaria de comer alguma coisa, se tivesse, já que ele estava dando um banquete, Nabal começa a desfazer de Davi. Nabal começa a rir e falar, quem é Davi? Sabe qual é o nome desse sentimento? De desprezo, mas tem outro nome, quando você faz assim, sarcasmo. Ele foi sarcástico com Davi, ele desprezou Davi. Ele falou, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé para me pedir alguma coisa? Por acaso eu vou tirar comida dos meus empregados para dar para ele comer? Quando a notícia chega no ouvido de Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem de guerra. A Bíblia diz que Davi saca a espada, manda todo mundo desembanhar, eram cerca de 400 homens com ele, e eles foram para cima de Nabal, e Davi falou assim, hoje eu mato todo mundo dessa casa. Deu um decreto de morte por causa do jeito que Nabal falou. Olha como palavras e a forma que você fala pode atrair morte, inclusive a física. Quantas pessoas você entra aí nessas lupas de Instagram, gente morrendo por causa de uma briga de bar, o jeito que falou com o outro, o jeito que você fala, as palavras que você fala, um xingou um outro, xingou a mulher do outro, não sei o que, vai lá dar um tiro. Gente, pelo amor de Deus, palavras geram vida ou geram morte. E Nabal se meteu numa enrascada por causa do jeito que falou com os servos de Davi. Davi então dá uma ordem para matar todo mundo. Essa ordem chega através de um servo de Nabal nos ouvidos de Abigail, que era a esposa de Nabal. Abigail rapidamente desce com vários presentes, com camelos, jumentos carregados de presentes, especiarias, comida, dinheiro, para o encontro de Davi, e ela ali, na diplomacia, reverte o decreto de morte. Davi desiste de matar Nabal e toda a sua casa pela forma que Abigail falou com ele. Então, pela forma que Nabal falou, atraiu morte, pela forma que Abigail falou, atraiu vida. Restituiu a vida. Gente, esse é o poder das palavras. Você tem que ter muito cuidado com o que você fala com teus filhos. Você
Você tem que ter muito cuidado com as palavras que você joga sobre o seu cônjuge. Você tem que ter muito cuidado com as palavras que você usa e como você as usa com quem está ao seu redor. Pessoas têm sentimentos e palavras são como pedras jogadas em vidraça. Você pode até pedir desculpa, mas já quebrou. Então não arrisque usando palavras erradas com as pessoas. Seja intencional no falar. Coloque doçura no falar. A Bíblia diz em Provérbios que quem é doce no falar terá por amigo o rei. Ninguém gosta do arrogante, não. Ninguém gosta do precipitado. Ninguém gosta do fofoqueiro que fala tudo sobre todo mundo. As pessoas gostam das pessoas que sabem se colocar no lugar, sabem se comportar, colocar as palavras no momento certo, na velocidade certa, no tom certo. A Bíblia diz que a gente não tem que nem amar essa vida, a gente tem que amar a nossa vida eterna. O apóstolo Paulo fala que morrer é lucro, eu concordo. Nossa esperança toda está no céu. Mas enquanto estivermos aqui, você vai tirar sua própria vida? Não, que é pecado. Então você, enquanto está aqui, aprenda a usar o poder da comunicação a teu favor. Aprenda a usar as palavras para você crescer, conquistar negócios, se conectar com pessoas. Tem gente que olha uma pessoa bem vestida, ao invés de falar, puxa, rapaz, você está bem vestido, faz brincadeirinha sem graça. E essa roupinha aí, onde você comprou tinha para homem, não sei o quê. Tem gente que, ao invés de elogiar, porque gostou realmente, usa as palavras para denegrir, para rebaixar a pessoa. Que loucura é essa? Onde é que você acha que vai parar? As palavras denunciam o estado do teu coração. As palavras mostram as verdades que estão ocultas dentro de você. As palavras podem abrir portas ou fechá-las para sempre. Palavras são códigos no mundo espiritual. Outra coisa, o mundo espiritual se move pelo que você fala, não é pelo que você acha, não. O mundo espiritual não se move pelo que você pensa, sua meditação não, é pelo que você declara. Cuidado com as suas palavras. Meça bem o que você fala. Quando você for falar com seus filhos, palavras de bênção. Quando for corrigi-los, corrija com sensatez e sabedoria. Quando for falar com o seu esposo, com a sua esposa, palavras de doçura. Apesar da conversa ser difícil, palavras doces. Quando você for tratar com superiores, com gente de autoridade, lembre-se que você está abaixo deles. Respeito, coloque amor nas palavras. Quando você for tratar com pessoas que estão precisando de você, coloque compaixão no que você fala. Por favor, aprendam isso. Todos os seres humanos merecem atenção e intencionalidade das nossas palavras. Todos os seres humanos. Então nós temos que saber, aprender como falar. Porque palavras são como destino para algumas pessoas. Por exemplo, os seus filhos, o que você fala pode dar um destino para eles. Seu burro, seu ignorante, você não faz nada certo. Isso pode entrar como um destino na vida deles. Cuidado! Se você fez, pede perdão. E nunca mais faça de novo. Com o cônjuge, quantas vezes já nos ferimos com palavras? Eu vou me largar você não serve para nada para mim mesmo. Cuidado! Não destrua as emoções do teu cônjuge com palavras. Teus amigos, que você deve gratidão. E por causa de um errinho deles, você solta palavras negativas, de maldição sobre quem já te ajudou. Seu pai e sua mãe, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seu dia na face da terra. E você fala o que fala para o teu pai e para a tua mãe? Não. Os alunos do Café com Destino são evoluídos, são diferentes. Nós precisamos aprender aqui no dia a dia, está de segunda a sexta, 6h57 da manhã, o que realmente muda o jogo da nossa vida e aprender a falar, que é a série dessa semana, é uma dessas coisas que muda o jogo. Quando você aprende a falar, aprende a se comunicar, você muda completamente os resultados da tua existência. Aprender a falar independe da idade que você tem hoje, mas precisa da maturidade que você quer construir agora. Ou seja, independe da idade que você tem hoje, mas depende da maturidade que você quer construir agora, porque palavras têm a ver com maturidade. Não importa se você é de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos, Brasil, se você são nossos hermanos latinos, de Bolívia, Peru, Paraguai, Venezuela, de onde seja, não importa. Não importa de onde você é. As palavras têm o mesmo poder, independentemente do idioma que estão sendo falados. Você precisa ter jeito para falar, sabedoria para se expressar, coerência para colocar as palavras na ordem certa. Porque a imaturidade no falar cria inimigos. Para quem não sabe o final da história, Nabal vai ser poupado por Davi. Davi não vai matá-lo porque Abigail teve diplomacia para resolver. Mas Deus mata Nabal depois, ele fica doente e 10 dias depois ele morre.
A Bíblia diz que Deus matou Nabal. Ou seja, palavras têm tanto poder que não só mexem com os inimigos naturais, não, Teixeira. Podem criar inimigos espirituais. Cuidado com o que você fala dentro da tua casa. Cuidado! Da mesma forma que a imaturidade cria inimigos, a sabedoria cria amigos, aliados. Então você quer ser imaturo ou quer ter sabedoria para falar? Você quer ser uma criança emocionalmente ou você quer ser um adulto que sabe o que quer, que é intencional nas palavras? Para quem não sabe, palavras mataram mais do que armas de guerra. Quantas emoções foram destruídas por essa arma letal que são as palavras? Quantos casamentos acabaram por palavras? Quantos filhos não falam com seus pais por causa das palavras que escutaram? Quantos amores foram despedaçados por palavras mal colocadas? A palavra tem muito poder. E eu quero que você que é aluna do Café com Destino, entenda essa responsabilidade de usá-las a teu favor. Essa semana, na série Aprenda a Falar, eu estou te ensinando, parece óbvio, mas o que dá certo. A vida não é do jeito que você quer, a vida é do jeito que é. Você tem que fazer do jeito que dá certo, do jeito que ela entende e funciona. E saber falar, usar bem as palavras, como falar, com quem falar, em que tom falar, é importantíssimo. Conhecer as palavras que você vai colocar para você poder se expressar melhor, porque dependendo da palavra que você usa, nem o português se expressou. O português não foi suficiente, você não tinha português suficiente para expressar o que queria dizer. Tem que ler, tem que estudar, gente, tem que crescer, tem que desenvolver inteligência. Qual foi o final de Nabal? Terrível. Morte, doença. Qual foi o final de Abigail? Casou-se com Davi, que virou rei. Olha como palavra dá destino. Olha como palavra determina futuro. Então melhore a partir de hoje o teu jeito de se comunicar. Eu acho que a aula de hoje te ajudou muito, então compartilha. Pega agora, dá o like e compartilha com o máximo de pessoas, porque a gente precisa que essa mensagem chegue a muita gente. E